vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia para você que acompanha o programa Em Tuas Mãos na manhã deste domingo, mês de setembro, mês da Bíblia. E o Senhor nos convida, através do salmo da liturgia de hoje, a entendermos a necessidade do seu olhar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Ele que é o nosso refúgio, Ele que é bondade para nós. É o que nós vamos meditar agora a partir desta leitura. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Nós vamos entender agora um pouco mais do que nos diz as diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. De modo particular, hoje nós vamos entender o pilar da palavra com essa entrevista. Durante o mês de maio, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, definiu em assembleia as novas diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil para o quadriênio 2019 a 2023. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o Padre Isaías Pereira, ele que é referencial do setor de comunicação da Arquidiocese. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Ana Paula, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês para falar sobre esse tema, esse assunto que é tão relevante, é tão importante para a nossa igreja. Padre, as diretrizes gerais, elas contam com 4 pilares, não é isso? Eu queria que você me explicasse um pouco sobre esses 4 pilares. Muito bem, Ana Paula. A igreja, quando ela define as suas diretrizes gerais para 4 anos, ela está dando um caminho para toda a igreja no Brasil trilhar. E nesse ano, nesse quadriênio, como você frisou no início, ela colocou 4 pilares, 4 bases de sustentação para a nossa igreja caminhar durante esses 4 anos. Quais são esses pilares? Tem o primeiro pilar, que é o pilar da palavra, que está principalmente relacionado à iniciação à vida cristã, que a gente já vem trabalhando há muito tempo, né? Vale ressaltar que esses pilares, essas diretrizes, elas não estão desconexas das últimas diretrizes. É como se fosse uma continuidade, né? Um caminho. Então, primeiro pilar da palavra, iniciação à vida cristã. Segundo pilar, o pilar do pão, muito relacionado à liturgia, espiritualidade, aos sacramentos, né? Pilar do pão. Depois vem o pilar da caridade, que está relacionado ao serviço à vida. E por último, o pilar da ação missionária, que é aquilo que a gente já fala tanto, que a igreja no mundo todo já fala, e no Brasil a gente tem frisado muito, a igreja em estado permanente de missão. Então esses 4 pilares são os pilares que dão sustentação à nossa igreja, que mostram o caminho que nossa igreja deve trilhar nos próximos 4 anos. Padre, nós estamos no mês de setembro, portanto, vamos frisar aqui no pilar da palavra. Queria que você me explicasse um pouco mais detalhadamente sobre esse pilar. Pronto. O pilar da palavra é o quê? É o pilar que vamos dizer assim, que orienta todos os outros, né? Porque toda ação na igreja, ela deriva da Sagrada Escritura. É Jesus que envia e ele mostra como deve ser feito. Eu acho bem interessante um texto que tem ali nas diretrizes gerais, dentro do pilar da palavra, onde diz assim, que Jesus ele não envia para uma tarefa, ele não mostra uma tarefa,
ele ensina uma identidade. Então, ele não quer que ninguém, nenhum dos seus discípulos, sejam tarefeiros. O que Jesus quer é que, a partir daquilo que ele ensinou no Evangelho, na palavra, os discípulos criam uma identidade e ajam a partir daquilo ali no mundo. Sobre isso também, São Francisco de Assis tem uma fala dele que é muito clássica, que é muito conhecida por todo mundo, que diz que São Francisco, num determinado momento, ele foi enviar os seus confrades, os seus irmãos, a evangelizar, né? A levar o evangelho para o mundo. E naquela ocasião, São Francisco disse: vão pelo mundo inteiro e levem o evangelho. E anunciem o evangelho. Se for necessário, utilize palavras. Se for necessário, utilize palavras. O que São Francisco quer dizer? Que a evangelização, o anúncio, ele se dá pelo testemunho. Então, o pilar da palavra é eu pegar tudo que a Escritura me passa e eu testemunhar com a minha vida aquelas coisas, tudo aquilo que Jesus e seus apóstolos me ensinaram. É o testemunho vivo da Sagrada Escritura. Na sua opinião, por que o senhor acha que foi escolhido a palavra como um desses pilares? Na verdade, a palavra ela é um pilar de toda a igreja. Toda a nossa igreja ela tem o pilar na Sagrada Escritura. Se a gente olha assim numa dimensão maior, numa dimensão mais abrangente, nós vamos ver a Igreja Católica em cima de 3 grandes pilares. O primeiro pilar, o Sagrado Magistério, que é tudo aquilo que se tem escrito dos papas, dos concílios, os documentos. Por exemplo, o Evangelii Gaudium, o documento do Papa Francisco, é um documento do magistério. Então, todos os documentos desses 2000 anos de história, mais de 2000 anos de história da Igreja, formam, vamos dizer assim, o pilar, a coluna do magistério, o Sagrado Magistério. A outra coluna é a Sagrada Tradição, outro pilar, a Sagrada Tradição, que é tudo aquilo que veio dos apóstolos, dos papas e foi sendo transmitido para os bispos, para os leigos, foi sendo transmitido de geração em geração até chegar a nós hoje. É um outro pilar da igreja. E o terceiro grande pilar da igreja é o pilar exatamente da Sagrada Escritura. Então a igreja ela tá firmada nesses 3 pilares: tradição, magistério e escritura. Um vai dando sustentação ao outro. E a igreja no Brasil quis trazer para a gente esse pilar da escritura, né? Esse pilar da palavra. Quis trazer para dar um realce a ele na nossa realidade, para que nós possamos trabalhar durante esses 4 anos a escritura, que é tão importante para nós. E como deve ser trabalhado esse pilar da palavra nesse quadriênio que se inicia? Olha, as diretrizes gerais, elas nos orientam, em primeiro lugar, a se promover estudos da palavra de Deus, né? Porque não adianta a gente pegar a Bíblia e ler, por exemplo, fazer uma leitura como se eu leio um livro de ciências, como se eu leio um livro de culinária, uma receita, entendeu? Não, a Escritura ela não deve ser vista dessa forma. Eu tenho que entender o contexto que está por trás daquilo. Eu tenho que entender, por exemplo, o que São Paulo estava vivendo quando escreveu a carta aos Tessalonicenses. Como era que ele estava? Qual era a realidade daquela época? Como era que se vivia naquele contexto? Qual era a cultura do povo? Porque quando eu compreendo isso, aí é bem mais fácil eu entender a mensagem que São Paulo quis deixar para mim a partir dali. Então, primeira coisa, estudar a palavra, entender o que a palavra de Deus quer me trazer. E aí, quando eu tenho essa palavra entendida, quando eu compreendo o que a Bíblia quer dizer a mim, que a Bíblia é um livro, acima de tudo, um livro que quer me proporcionar uma catequese, um ensinamento, né? Então, quando eu compreendo isso, aí eu vou agir no mundo, iluminado por essa palavra. A palavra ela é luz para a nossa vida. E aí esse pilar, ele tem que ser trabalhado dessa forma. Eu compreendo a mensagem da Escritura, ela me ilumina, e aí a gente vai realizar em todas as dimensões da paróquia, da igreja, da comunidade, aquilo que a gente entendeu a partir da Escritura. Padre, muito obrigada. Obrigado a você, Ana Paula. É sempre uma alegria estar aqui no programa Em Tuas Mãos e esperamos ter contribuído de alguma forma e deixado, acima de tudo, o desejo de você que está nos acompanhando pegar a palavra e colocar também como um pilar da sua vida. E agora, no quadro Minha Família, Minha Base, nós vamos conhecer o testemunho de Sheila e Sebastião. Eles que, juntamente com toda a família,
fazem parte da paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus. Uma família que tem como base os princípios da fé cristã. Sheila e Sebastião atualmente fazem parte da pastoral familiar da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, na Forania Sudeste. Eles são pais de Ademar Rafael e Adne Gabriele e vivenciam dentro e fora de casa essa espiritualidade. O casal relata como a história da família começou. Nós nos conhecemos através de uma amiga comum, né? E a partir de então namoramos, noivamos, casamos, né? E hoje temos aqui um casal de filhos, né? Muito amados. E basicamente a história, né, clássica de toda família, né? E a partir de então a gente vem montando, vem tentando ser testemunho todos os dias, né? Eu vivenciei sempre desde de que eu nasci até hoje a fé católica, né? E por esse motivo, depois de ter vivenciado todos esses anos até conhecer a minha esposa Sheila, né? Quando eu a encontrei também, ela vivenciava a mesma fé que eu, que era a fé católica, e a gente deu continuidade a essa nossa caminhada, né, na Igreja Católica, graças a Deus. Sheila sempre teve bons exemplos na sua família de fidelidade a Deus através do serviço e da oração. E isso a motivou para também ser esse exemplo para a sua família. O amor é a base para tudo isso. E que ele aqui é aquela estrutura, Deus, né? Esse amor em Deus, essa temência em Deus, essa referência familiar é que faz com que a gente possa estar testemunhando, possa estar levando isso para outras famílias também. Sheila fala também sobre um momento muito importante para o casal, quando eles vivenciaram o encontro de casais com Cristo. Quando nós iniciamos, porque o ECC foi a porta de entrada, nós experimentamos um amor mais forte ainda, né? Não só nos une na questão homem e mulher, mas nos une principalmente para sermos multiplicadores, né, de outros casais, né? E isso, por conta disso, a gente se fortaleceu mais esse laço, né, matrimonial, que a gente tenta, assim, sempre estar regando todos os dias. A gente não vai dizer que é fácil, o relacionamento, né, nunca é fácil. O dia a dia sempre a gente tem que estar superando os desafios, mas assim, o ECC foi a nossa porta de entrada e a gente sempre tenta buscar outros casais para vivenciar esse momento tão único e peculiar na vida de um casal. Esse encontro ele nos fortaleceu muito, tanto na nossa fé, como também como família, como casal. E isso nós procuramos sempre estar distribuindo essa bênção que nós recebemos para outras pessoas, para outros casais, através do nosso serviço dentro da nossa comunidade, da nossa paróquia, e sempre incentivado por outros casais, através dos testemunhos, através das vivências, né, que a gente sempre está procurando vivenciar. E hoje, dentro da nossa vida, a gente só pode agradecer a Deus. E os filhos, sempre influenciados pelos pais, também trilharam pelo mesmo caminho a serviço do Evangelho de Deus. Adne Gabriele recebeu o sacramento do Crisma recentemente e logo após se sentiu chamada por Deus para servir na pastoral do batismo. A pastoral do batismo foi assim, um chamado mesmo, porque eu sempre tive mais aptidão com a parte litúrgica, da leitura, do canto, mas Deus mesmo me chamou para a pastoral do batismo pela questão que se observa que muitas vezes os pais levam as crianças para se batizar e não sabem o que está acontecendo. Então, não sabem o porquê do batismo e muitas vezes escolhem os padrinhos mais por uma questão de afinidade. Ah, porque é tio, então vai ser padrinho do meu filho. E muitas vezes não pensam que os padrinhos estão ali para levar os filhos para dentro da igreja e para ter essa caminhada. Então,
eu quero fazer com que os pais entendam o que é os pais e os padrinhos, o que é o batismo, o que significa o batismo e a importância que eles têm para que essas crianças continuem seguindo dentro da igreja. Ademar Rafael é o filho mais velho. Ele fala da importância da formação que recebeu de seus pais. Eu sempre fui uma pessoa muito resistente e hoje em dia eu acho que eu tento me abrir mais às experiências e às oportunidades que vêm sendo me dadas dentro da igreja. Até mesmo por questão de conviver com outras pessoas, questão de viver fora do núcleo familiar e encontrar outras pessoas que também participam desse mesmo histórico que o meu e tem também outras experiências para compartilhar de como eles também eram resistentes, de como eles não participavam e por causa de um amigo, por causa de algum conhecido, acabaram se engajando e gostando e participando cada vez mais e tendo papéis importantes dentro da igreja. Assim como qualquer outra família, eles também enfrentaram dificuldades ao longo do caminho. Mas a fé sempre os ajudou a superar esses problemas. Olha, dentro dessa caminhada, o nosso padre sempre nos diz que quem abraça a cruz, ele tem muitos obstáculos. E esses obstáculos sempre aparecem na vida da gente. São pessoas que tentam te desviar, são problemas pessoais, são problemas de doença, são problemas corriqueiros que muitas vezes você tem que estar bastante fortalecido para poder enfrentá-los. Mas, graças a Deus, nós temos uma base familiar, como já falei, muito boa, e nós sempre nos abraçamos nessa paz que é o amor de Cristo. E com essa força da oração, a família testemunha o amor de Deus presente na vida deles através da união e harmonia. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Minha família é minha base. Lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. É só acessar o link que aparece no seu vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você possa receber no seu smartphone os vídeos assim que eles forem publicados e também compartilhar esse conteúdo com quem você desejar, tá bom? Nós agora vamos a um rápido intervalo, já retornamos com bons conselhos bem interessantes sobre a Bíblia física e a Bíblia virtual. É o que você acompanha no próximo bloco. E a Bíblia agora também está disponível através dos aplicativos de smartphone. Mas para que a gente possa compreender os benefícios e também os cuidados da Bíblia virtual, é que eu convido você a acompanhar agora o nosso quadro Bons Conselhos. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor. Setembro, mês da Bíblia, e hoje nós recebemos o padre Carlos César aqui conosco, ele que faz parte da paróquia Nossa Senhora da Conceição e também do Instituto Nova Jerusalém. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez de estarmos juntos nessa evangelização, levando essa palavra boa e especificamente palavra bíblica, para o coração de todas as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre Bíblia física versus Bíblia virtual. Padre, até que ponto a gente pode utilizar a Bíblia virtual, aquela que a gente usa nos nossos aparelhos celulares principalmente? Olha, é uma pergunta muito boa e muito atual, inclusive, porque nós somos seres históricos, somos filhos da nossa realidade e temos que acompanhá-la. E a igreja não é diferente. Então, nesse sentido, nós precisamos nos adaptar
a certos avanços, certas conquistas, inclusive certas tecnologias. E uma delas é ter a possibilidade de ter a palavra de Deus, né? Ter a Bíblia Sagrada em nossos aparelhos eletrônicos. Podemos dizer que foi um avanço, é uma conquista, prático, né, para nós, mas exige muito cuidado da gente também. Está a palavra de Deus, é palavra de Deus sim, podemos ler dentro de um ônibus, onde nós estivermos, que não podemos levar esse livro maior, porém, a importância do livro não deixou de existir. Ainda continua sendo extremamente importante o manuseio da palavra de Deus como livro. Padre, existe alguma diferença no que diz respeito à experiência da leitura na Bíblia virtual para a experiência da leitura da Bíblia física? É a mesma palavra de Deus, isso é inegável, né? E é importante termos essa palavra onde quer que a gente ande. Como diz lá na palavra de Deus, na própria Bíblia, no livro do Deuteronômio, a palavra está perto de ti, está em tua boca, está em teu coração, e agora diria o autor sagrado, está em teu aparelho eletrônico. Agora você pode ler em qualquer lugar. É importante sim essa leitura, não é? Mas assim, para um aprofundamento, um contato mais direto, até por um costume mais antigo, sem dúvida nenhuma, é a nossa Bíblia livro, palavra de Deus. Mas a Bíblia que nós encontramos nos aplicativos e nossos aparelhos eletrônicos também são tão importantes quanto a Bíblia livro. Até que ponto isso da leitura nos aplicativos, né, dos celulares principalmente, pode implicar, pode dificultar a nossa concentração, visto que algumas vezes chega alguma notificação? Como proceder em relação a isso? Estou lendo a Bíblia virtual através de um aparelho celular, mas de vez em quando vem essas notificações de mensagem ou algo do tipo. Como proceder? É muito sensato, como a gente consegue aquela forma de controlar também o nosso aparelho, o tal do modo avião. Pelo menos assim, evita de você estar olhando, né, ou estar respondendo mensagens naquele momento em outros aplicativos. Não deixa de ser, sinceramente, às vezes aquela tentação de que você está ali, sim, com a palavra de Deus, mas tendo outros aplicativos no mesmo aparelho, fica aquela vontade que não é boa naquele momento de você ler ou se distrair com outras coisas. Padre, existe alguma restrição para o uso desses aplicativos de leitura da liturgia diária, por exemplo, durante a missa? Então, restrição em si não há, né? Eu, pelo menos, ainda não fui numa igreja onde se diga proibido o uso de celular durante a missa. Às vezes para foto, para alguma coisa do tipo, mas para acompanhar a liturgia, eu confesso para você que até agora ainda não vi. Como disse, restrição direta, né, clara, ainda não há. Mas eu acredito que a própria consciência da pessoa, se você sabe que entrou no espaço sagrado, entrou numa igreja que te convida ao silêncio, que te convida à meditação, que te convida à lembrança de Deus, eu acho que o bom senso vai ser aquilo que vai te fazer restringir o uso do seu aparelho naquele instante. Eu creio que para uma pessoa madura, um cristão, um católico fiel, que vai para rezar mesmo na liturgia, vai para uma igreja para falar com Deus, ele vai evitar ter o contato com outros aplicativos ou de outra forma o seu celular, se não aquela que é exatamente o uso da palavra de Deus que ele encontra ali também. Padre, qual o seu conselho para os cristãos praticarem mais a leitura bíblica, seja ela virtual ou física? Que conselho dá para esse povo de Deus, se não o conselho da própria palavra de Deus? Há um texto na carta aos Hebreus que diz que a palavra, ela torna o homem capacitado para toda boa obra. Há um texto na segunda carta a Timóteo também que fala da eficácia da palavra de Deus na vida do cristão. Um texto lá no livro de Amós, no profeta Amós, no Antigo Testamento, quando ele vai falar, e claro que aqui não é tomando a Bíblia como um livro futurológico, longe de nós pensarmos isso, mas quando a palavra diz assim, olha, vai ter um tempo em que as pessoas vão ter fome, não de pão, sede, não de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Muitos procurarão a palavra de Deus e infelizmente não vão encontrar, diz o profeta no capítulo 8. E nós pensamos no mundo cada vez mais distante de Deus, um mundo que não lembra mais de Deus como antes, um mundo que está distraído em relação às coisas do alto, como diz São Paulo aos Colossenses. O conselho que a gente dá é justamente esse, está aqui a revelação de Deus, a palavra de Deus por excelência. Você cristão, você católico, você ser humano, o sentido da sua vida, a planificação, a qualificação da sua existência pode começar por aqui,
conheça a palavra de Deus, seja um amante, seja um apaixonado pela palavra de Deus, e você vai perceber como aqui realmente você vai ter uma amizade diferente com o próprio Deus que te fala, com o próprio Deus que dialoga com você. Nós agradecemos a participação do Padre Carlos César aqui conosco, esclarecendo alguns pontos sobre a diferença entre a Bíblia física e a Bíblia virtual. Padre, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez poder chegar no coração de tantas pessoas com uma palavra que não é nossa, mas é a palavra de Deus, e assim levar as pessoas a se conscientizarem da importância dessa palavra, que é palavra de salvação, que é palavra, que é voz de Deus para o nosso coração. A palavra que nos leva a ter esse contato próximo com o nosso Deus, que quer sempre conversar com o ser humano de uma forma amigável. E durante toda esta semana que passou, a Arquidiocese de Teresina esteve reunida para a 6ª Semana Bíblica Arquidiocesana. A nossa equipe esteve presente no evento e traz mais informações para você. Motivados pelo desejo de aprender mais sobre a Palavra de Deus, centenas de pessoas participaram da 6ª Semana Bíblica Arquidiocesana, que foi realizada dos dias 2 a 6 de setembro no Centro Pastoral Paulo VI. Os participantes aprenderam mais sobre o livro de Jó, com o tema A Experiência de Deus que Nasce na Dor. Francisco de Assis é ministro da Palavra e da Eucaristia e já participou das edições anteriores da Semana Bíblica. Ele faz uma avaliação sobre a escolha do tema deste ano. Um tema muito bom, muito da atualidade para o que estamos vivendo, a questão do sofrimento, como lidar com o sofrimento, trazer isso para a nossa realidade humana, tentar colocar isso, mostrar que apesar de todo o sofrimento da vida humana que existe, que passamos, Deus sempre está conosco e nos garante, sempre há uma esperança de recomeçar e uma fé autêntica. Os cursos foram promovidos pelo Instituto Nova Jerusalém e divididos nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Essa foi a primeira vez que a Semana Bíblica abordou sobre um livro do Antigo Testamento, como afirma Padre Fabrício Damasceno, que faz parte da comissão organizadora do evento. Para que nós tenhamos uma compreensão autêntica e verdadeira sobre o Novo Testamento, é necessário que nós compreendamos muito, muito bem o Antigo Testamento. Então, não é achar que o Novo é mais fácil, mas é achar que a grande base que nós vamos ter do Novo Testamento, nós a encontraremos no Antigo Testamento. E abordarmos um tema de uma pertinência tal, como é o livro de Jó, é saber que dor e sofrimento, as pessoas já são praticamente pós-doutoras nisso no dia a dia. Desde as pessoas mais simples até as pessoas mais abastadas da nossa sociedade, eles vivem sofrimento, vivem dor. Então, é pensar um tema atual, é pensar um livro atual, é pensar uma contemporaneidade bem vivida acerca da Sagrada Escritura. Cláudia Seabra é promotora de justiça e participou pela primeira vez da Semana Bíblica. Ela relata sobre o que lhe motivou a vivenciar este momento. Conhecer de forma mais aprofundada a palavra de Deus, que é o que nos move, né? Não só o contexto histórico, né? A roupagem, mas para que a gente possa, a partir, né? No caso do livro de Jó, que é um livro que toca a todos nós diante desse momento, né? De profundo sofrimento que perpassa a humanidade como um todo, saber verdadeiramente qual é a mensagem. E isso fazer com que, como cristão, né, nós possamos ter uma vida mais próxima dos ensinamentos de Deus. Maria Alice tem uma relação especial com a Semana Bíblica. Ela era ateia e atualmente é catequista na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro de Seu. Ela busca constantemente aprender mais sobre a palavra de Deus. Eu sempre fui muito questionadora e muito curiosa em relação a essas coisas, e sempre que eu estudava era para criticar. Então, hoje, eu tenho a oportunidade de buscar conhecer a verdade como ela realmente é, e eu não perco a oportunidade. A 6ª edição da Semana Bíblica Arquidiocesana contou com cerca de 500 participantes. A irmã Ana Alencar, que faz parte do Instituto Nova Jerusalém, fala das expectativas após essa semana de formação.
É sempre o nosso desejo, assim como o Dom Jacinto, é que essas pessoas que participam da semana sejam multiplicadores nas suas comunidades, né? Para tanto a gente fornece um material para se fazer encontros a partir desse tema. Claro que na semana a gente vê o livro de Jó de uma maneira mais aprofundada, a teologia, o contexto histórico, e o material que a gente fornece é mais para trabalhar numa linguagem mais simples dentro das comunidades. Essas e outras informações você também acompanha no nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Tem notícia também no programa Em Tuas Mãos no Rádio, transmitido pela Rádio Pioneira FM 88.7, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Sintonize e fique bem informado sobre as notícias da Igreja Particular de Teresina, também através desses meios de comunicação. E agora nós vamos conhecer a missão evangelizadora do Ministério Eucarístico Jovem, o MEG. É o que você acompanha nesta reportagem. Um movimento que tem como espiritualidade o amor à Eucaristia e ao Sagrado Coração de Jesus. Assim, é o Movimento Eucarístico Jovem, o MEG. Em Teresina, o grupo completa 1 ano de formação na comunidade Nossa Senhora das Candeias, que faz parte da área pastoral São Paulo VI, na Forania Leste. O Movimento Eucarístico Jovem ele tem uma espiritualidade inaciana. Então, o objetivo, de fato, é vivenciar aquilo que Santo Inácio propunha, ou seja, os exercícios espirituais. O MEG tem 3 pilares como base: a Eucaristia, o Evangelho e a missão. Atualmente, 22 jovens fazem parte do movimento e se reúnem a cada 15 dias. As reuniões são feitas com uma metodologia específica, como afirma a vice-coordenadora do MEG, Francisca Monteiro. E o método que nós utilizamos tem um oferecimento diário e tem a reflexão diária junto com a palavra. Então, todos nós sempre estão nessa disciplina diária de trazer para eles vivenciarem a palavra na vida deles. E para os jovens que participam do movimento, a experiência é de fortalecimento da fé, como afirma Carla Tassiara. O MEG é importante para mim porque ele ajuda na caminhada, na fé. Ele ajuda a gente a poder conviver com mais jovens, chamar mais jovens para fortalecer a caminhada. Ajuda a gente a ter mais entendimento com Deus, a palavra. Da mesma forma, Renan reforça que o movimento fortalece a caminhada cristã. Eu comecei a ter mais fé em Deus. Antes eu não tinha o caminho de Deus até agora, como eu tenho agora, né? De ter uma fé tão grande que dá para compartilhar com as pessoas. Foi um desafio, porque a espiritualidade mediana, eu digo que é algo muito importante, que traz esse crescimento espiritual para a vida, não só para a vida pessoal, mas para a vida familiar e a vida em comunidade. E para a nossa igreja eu vejo como um fortalecimento, porque hoje nós sentimos e nós sempre estamos acompanhando eles e nós vemos essa questão da espiritualidade deles, não só aqui na igreja, mas como na família, como na comunidade onde eles estão inseridos, como no grupo escolar onde eles estão inseridos, a gente percebe esse diferencial. E a paróquia de Cristo Rei, localizada no bairro Cristo Rei, completou neste mês de setembro 50 anos de criação. Muita história para contar, muita festa para celebrar este tempo de graça e a nossa equipe esteve presente no momento e traz mais informações para você. A paróquia de Cristo Rei, que faz parte da Forania Sul 1, celebrou o seu jubileu de ouro na noite da última terça-feira, dia 3 de setembro. A missa foi presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, e contou também com a participação do atual pároco, padre Gilberto Freitas, e do padre Pedro Maione, que foi o primeiro pároco e fundador desta paróquia. Muito emocionado, o padre Pedro fala sobre o seu amor por esta igreja. É muito difícil para mim neste momento, porque não são os 50 anos.
é a paróquia de Cristo Rei. Aqui é muito. E não posso nunca esquecer. Amei e me sinto amado por isso. Para quem está desde o início da paróquia, o sentimento é de alegria por fazer parte dessa história e acompanhar a evolução dos trabalhos pastorais, como destaca o diácono João Batista. Essa igreja tem uma história muito bonita a contar. Uma história de evangelho e de superação. Uma história de fidelidade à Igreja de Cristo e de fidelidade à nossa arquidiocese na pessoa de Dom Jacinto. É verdade que nós tivemos por aqui passados muitos padres, desde o padre Pedro Maione até o padre Gilberto. E o mais interessante é que eu vejo é que eu que conheço bem a história dessa paróquia, eu vejo que em cada espaço desta igreja há um pedaço de cada um desses padres. A alegria também é de Dona Raimunda Maria, afinal, ela acompanhou de perto a história desses 50 anos, atuando na Legião de Maria, no grupo de oração da Renovação Carismática e no apostolado da oração. Me sinto muito feliz, muito feliz. Cheguei aqui, tive meus filhos tudo, já tenho filha com 50 e poucos anos, quase 60. E tudo foi aqui, fruto desta paróquia, tudo batizado aqui, nasceram, se criaram. E, graças a Deus nós fomos muito felizes aqui, ainda somos, né? A missionária Ana Belemo chegou na Paróquia de Cristo Rei 2 anos após a sua criação e fala dessa caminhada missionária e pastoral da igreja. É uma emoção muito grande, porque a gente vê uma caminhada de muito tempo e vê a paróquia começou muito menor, apesar que começou pelo trabalho do povo mesmo, né? O povo já tinha um trabalho pastoral de igreja e foi isso que estimulou, na época do Dom Avelar, a criar a Paróquia de Cristo Rei. E a gente vê essa caminhada ao longo do tempo, a paróquia foi crescendo, o povo engajando, os velhos morrendo, mas novos entrando. Isso que é uma grande emoção, ver que o reino de Deus se está ampliando, né? Vai continuar, não morre porque as pessoas morrem, mas porque outras pessoas continuam, porque as outras pessoas continuam o trabalho. Felipe vivenciou o primeiro encontro de jovens com Cristo da Paróquia de Cristo Rei e fala sobre o sentimento de fazer parte desta igreja. A minha relação com a paróquia, primeiro foi uma relação de acolhimento, porque eu sou de outra paróquia, mas vim para cá e me senti bastante acolhido e hoje se tornou a minha paróquia de Cristo Rei. Hoje ela é que eu mais frequento aqui, é que eu tenho uma relação muito grande devido ao movimento EJC, a gente sempre está engajado. Então, devido a isso, hoje ela é minha casa, a Paróquia de Cristo Rei. E para o padre Gilberto, o atual pároco, é uma honra fazer parte desta igreja e deste jubileu de ouro. Ele fala sobre o empenho dos paroquianos durante o ano jubilar. Esta festa foi proclamada um ano jubilar. Hoje faz exatamente um ano que foi proclamado e a comunidade se empenhou cada vez mais, rezando mais, missionando mais, fazendo mais obras de caridade junto ao seu povo e aos pobres, sobretudo. Então foi um momento de muita riqueza espiritual, comunitário e social. Então, sendo assim, hoje, concluindo este ano de caminhada, que nós chamamos de ano jubilar, a gente se sente inteiramente planificado enquanto igreja, porque a comunidade se tornou mais viva e mais presente, mais alegre, mais fraterna e mais solidária e mais corresponsável pela sua igreja. Não só a igreja de pedra, mas sobretudo a igreja povo de Deus. Então foi um ano abençoado, recheado de muitas graças, que nós só temos hoje a louvar e agradecer a Deus por esse dia que Ele nos presenteia, para que a gente celebre e o louve cada vez mais. Há 10 anos, Dona Osmarina faz parte do projeto Cidadania Ativa.
Foi com esse projeto que ela desenvolveu algumas habilidades no artesanato e atualmente produz todos esses objetos expostos. Quando eu entrei, não sabia fazer nada. Aí lá começou a ter os nossos cursos, aí a gente foi se aperfeiçoando. O projeto Cidadania Ativa faz parte da Ação Social Arquidiocesana, a ASA, e a coordenadora Ângela explica como essa iniciativa funciona. O nosso objetivo mesmo é de estar procurando e valorizando os talentos comunitários, né? Porque todos nós sabemos que é muito divulgada a questão assim, de violência e outras questões que existem nas comunidades de Teresina. Mas a gente quis fazer uma coisa diferente, que é divulgar talentos, que lá existem talentos e só precisam ser apoiados, né? Então nós fazemos todo um trabalho nessas comunidades onde a gente forma grupos. São grupos tanto de mulheres, onde elas acabam indo para a questão do artesanato, corte e costura, essas coisas de geração de renda, como também a gente faz grupo de jovens, onde a gente tem a qualificação profissional como o carro-chefe, né? As artesãs que fazem parte do projeto tiveram a oportunidade de expor os seus trabalhos na 11ª Mostra de Talentos, que foi realizada no Teresina Shopping, uma oportunidade para divulgar e comercializar os seus objetos artísticos. A gente chega a essa mostra muito feliz, porque a gente vê a evolução durante todos esses anos, vê a evolução tanto do evento como das artesãs, e é um sucesso. Não é sucesso só a questão da venda, mas é o sucesso delas, de crescimento, do próprio retorno financeiro que já deu para melhorar algumas coisas dentro de casa. Então a gente chega aqui com muitas coisas para agradecer, né? E Dona Osmarina fala da alegria em poder divulgar as novidades de seu trabalho. Me sinto muito feliz porque nossas peças, sempre a gente está inovando, fazendo peças novas, pesquisando, fazendo uma coisa diferente. Que me sinto muito feliz, que eu aprendi e acredito no meu trabalho. E agora nós vamos conhecer o dom e a arte de bordar paramentos litúrgicos de algumas freiras da congregação das Irmãs Franciscanas Mínimas do Sagrado Coração de Jesus. Na máquina de costurar ou à mão, o bordado é uma forma artística de criar desenhos ornamentais em um tecido. E essa arte é praticada há mais de 20 anos pelas Irmãs Franciscanas Mínimas do Sagrado Coração, em Teresina. Os bordados são aplicados principalmente em paramentos litúrgicos. E a divulgação desse trabalho realizado pelas irmãs começou através de um presente, como afirma a irmã Josefina. Um dia apareceu uma senhora e me pediu onde ela poderia encontrar uma estola para dar de presente ao seu filho que ia festejar o aniversário. Aí eu disse, a senhora vai lá nas Paulinas, eu acho que lá encontra, porque fazia pouco tempo que a gente estava morando aqui em Teresina. Eu conhecia até poucas coisas. E ela disse, irmã, eu já fui, mas não encontrei, não me agradou, porque o meu filho é capuchinho. Eu queria uma estola com um símbolo franciscano. Aí eu disse assim, olha, se a senhora quer, eu posso fazer a estola, porque eu já fazia aí na Itália. E assim foi. Aí a gente preparou uma estola com o símbolo franciscano. Esta mulher ficou feliz. E daí foi passando aquela estola, foi vista de vários outros padres que vieram a pedir. E assim foi passando, e daí iniciou o nosso trabalho. E a partir disso, as irmãs, percebendo a necessidade de interagir melhor com a sociedade e evangelizar através da arte, elas ofertaram um curso de bordado para a comunidade onde residiam, no bairro Macaúba, como explica a irmã Maria das Graças. E a gente fez esse primeiro curso de bordado lá na comunidade Santa Gema Galgani. Depois nós fizemos já um segundo curso de bordado nessa comunidade aqui, São Francisco, paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima.
já com mais mulheres. Elas aprenderam e todas permanecem hoje bordando. Maria Francisca aprendeu a bordar através desses cursos oferecidos pelas irmãs. Ela fala sobre as habilidades desenvolvidas. Eu já aprendi a bordar o oitinho, já aprendi a bordar o vagonite, eu já um pouco o ponto cruz e o crochê. A gente se sente feliz, né? No corte e costura, Dona Saturnina também aperfeiçoou a sua técnica através dos cursos oferecidos pelas Irmãs Mínimas. Atualmente, ela contribui com a produção dos paramentos litúrgicos. Eu gostei, aprendi a gostar de estar aqui junto com elas. Para mim, eu me sinto muito feliz. É um amor de vida para mim. E para elas também, eu acho, né? Para a irmã Maria das Graças, confeccionar esses paramentos litúrgicos é uma forma também de falar de Deus através da arte. Porque estando em contato com os símbolos, as imagens, podemos dizer sacra, está em contato também com o Criador, né? Fala para a gente de uma realidade divina. E as mulheres, quando elas fazem os paramentos litúrgicos, que elas querem ver a ordenação, ou fico muito felizes quando elas veem assim, os padres vestidos nas roupas que elas mesmas conseguiram fazer. Dona Cruzinha já produz bordados há mais de 20 anos. Também aprendeu com as irmãs e fez dessa arte a sua profissão. Eu amo, eu amo. A gente até, minha menina fala assim, mãe, é bom para a senhora trabalhar porque é um trabalho que preenche. Às vezes a gente está meio assim, caída, e isso aí é muito bom, até para a memória da gente. E para a irmã Josefina, que iniciou o projeto do curso de bordado, é gratificante todo esse trabalho com as mulheres da comunidade. Eu me sinto muito bem e faço com tanto carinho, com tanto amor este trabalho, até que, porque eu tenho já 84 anos, e muitas vezes fico um pouco cansada, e as irmãs brigam comigo, porque não querem que eu faça ainda tanto serviço, mas vamos dizer assim, é tanto o carinho que eu tenho, não somente pelo serviço, mas pelas pessoas que vejo que tem necessidade. E também elas fazem com amor, com carinho. E é por isso que a gente continua, que posso fazer. O Serviço de Animação Bíblica das Paulinas nos apresenta Mês da Bíblia 2019, que traz uma reflexão sobre a primeira carta de São João. Neste ano, o texto bíblico é a primeira carta de João com o lema: Nós amamos porque Deus primeiro nos amou. Renovamos o desejo de sempre mais aprofundarmos a palavra de Deus, a fim de nos tornarmos animadores bíblicos nas diferentes pastorais e movimentos. Aproveite a nossa dica para estudar mais sobre a palavra de Deus, principalmente sobre a primeira carta de São João. Bom dia, queridos e queridas, amados e amadas no Senhor. Nós gostamos de dizer que Deus escreve certo em linhas tortas. Mas Deus também nos fala através da natureza. Por exemplo, Deus nos fala através desta flor. Ele não é a flor, mas Deus nos fala através dela. Deus não é esta vela, mas Deus nos fala através da vela. Devemos estar atentos aos sinais de Deus. E na nossa vida, como Deus nos fala? Ouçamos um pouquinho o que São Paulo, falando aos Colossenses, nos diz hoje. Alegro-me de tudo o que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que faltou
no sofrimento de Cristo. O que São Paulo está dizendo? Que encontrou na dor, no sofrimento, nas tribulações, a presença de Deus. Deus não busca, meus irmãos e minhas irmãs, o seu sofrimento. Não é da vontade de Deus que você sofra, que você viva a solidão, que você mergulhe na incompreensão em relação aos outros. Não, mas Deus quer que você tire proveito também da dor, também da saudade, também da solidão, também do sofrimento. O sofrimento, ele só é insuportável quando ele não é vivido na unidade com Jesus Cristo. Quando nós tomamos a nossa cruz na unidade com Cristo, ela se torna suave, ela se torna leve. Por isso é que São Paulo diz, em alto e bom tom, eu completo na minha própria vida o sofrimento que faltou a Jesus Cristo. Então, assim é que devemos viver a nossa dor pessoal, a nossa tribulação pessoal. Em vez de nos queixarmos, vamos dizer, eu completo em mim a dor que faltou a Jesus Cristo. E aí nós estaremos associados à sua cruz para vivermos também a sua glória. Que Ele nos abençoe, nos proteja e nos guarde. E por hoje é só. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada, iluminada e que você possa estar cada vez mais fortalecida na palavra de Deus que encaminha e que dá luz aos nossos passos. A você eu desejo um abençoado dia e a gente se encontra no próximo domingo com mais Em Tuas Mãos.